Olá para vocês. Olha só, no Visão da Política hoje eu recebo o professor cientista político Pedro Célio. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre o cenário das eleições municipais em Aparecida de Goiânia e também aqui na nossa capital. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito esse convite para estar aqui hoje no Visão da Política. Eu que agradeço, é uma oportunidade a mais para a gente conversar sobre esses cenários, né? Que já que as convenções estão se aproximando e o tempo voa, fica muito rápido entre a convenção e o dia da eleição. Quanto mais debatermos, melhor. É verdade. E lembrando que daqui ainda até as convenções, algumas coisas podem mudar, mas é bom a gente já ir desvendando o cenário, né? Professor, o que o senhor está achando do cenário em Aparecida de Goiânia? Já há algum tempo a gente não via uma disputa mais acirrada, né? E agora, com certeza, nós teremos aí, a gente já vislumbra um segundo turno entre o professor Alcides, deputado federal, e o atual prefeito que está indo para a reeleição, Vilmar Mariano. Como é que o senhor está enxergando o cenário lá na cidade? Tá, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que a disputa política em Aparecida é cada vez mais relevante para o estado de Goiás. Não é à toa, é o segundo eleitorado, é um município economicamente portentoso e ocupa, então, uma situação estratégica nas definições da política regional, né? Agora, dessa vez, tem uma singularidade, né? Já há algum tempo, 4 ou 5 eleições, não teremos um candidato daquela linhagem que ficou marcada pela presença de Maguito Vilela e teve um sucedâneo quase que imediatamente colado a ele, que foi o Gustavo Mendanha. Então foram 4 eleições consecutivas e agora não teremos alguém diretamente identificado com essa linha política, né? Então isso traz uma área de indefinição ali na disputa. As pesquisas têm apontado uma preferência preliminar, inicial, para o professor Alcides, que já é veterano na política, é relativamente conhecido, já disputou a prefeitura outras vezes, né? Está no mandato, né, de deputado estadual, então ele tem um recall já estabelecido, assim como tem uma atuação política garantida na cidade. Então, ele tem o seu espaço e as intenções de voto estão confirmando isso. Por outro lado, não pode ser desprezada a situação do outro já pré-candidato, que é o atual prefeito, o Vilmar Mariano, que também recebe uma boa cotação nas intenções de voto. E é o atual prefeito, né? Ele tem a sua cartela de serviços prestados à cidade e vai querer mostrá-la no debate eleitoral, né? Eu tenho a impressão que, por enquanto, ficamos por aí. Outros nomes apareceram, agora não significa que o quadro está definido entre esses dois nomes, né? Eu acho que algumas acomodações ainda podem acontecer exatamente por esse fator que eu te falei. Nenhum dos dois tem uma identificação direta com o grande nome político da cidade, que é o Gustavo Mendanha. E o Gustavo Mendanha, pelo perfil que ele tem apresentado até hoje, né? O Gustavo Mendanha não é de ficar parado na política de Aparecida. Ele pode pender para um desses dois candidatos, né? Assim como pode também querer provocar um fato político novo para essa disputa eleitoral. Eu acho que, apesar do prazo para as convenções estar se encurtando muito, mas ainda há tempo para aparecer alguma coisa. Professor, o governador Ronaldo Caiado, na última pesquisa SERPES, mostrava que ele tinha mais de 80% de aprovação em Aparecida de Goiânia. Atualmente, no dia que a gente está gravando esse programa, ele está apoiando o atual prefeito, Vilmar Mariano, que inclusive se filiou ao partido dele, a União Brasil. O senhor acredita que o governador ele vai conseguir ampliar as chances de reeleição do prefeito com esse apoio? Nós temos duas verdades aí que em política não pode ser esquecida. E eu imagino que principalmente quando se trata de política municipal, de disputa local. O primeiro deles é o cacife político do governador. O governador Ronaldo Caiado é detentor de um capital político respeitável hoje. Todas as pesquisas estão indicando isso, independente do mérito ou de uma avaliação valorativa que se esteja fazendo aí. Qualquer um pode achar isso bom ou ruim, mas ele tem um capital político poderoso também em Aparecida de Goiânia. Quer dizer, o peso do governador é importante, né? E
Em segundo lugar, é uma outra verdade, que a teoria política já trabalha com essa tese há muito tempo, a de que não existe transferência automática de voto. Cada eleição é diferente da anterior e das eleições do mesmo ano em outras cidades. Não há uma regra, uma fórmula, né? É necessário ver como os elementos da campanha eleitoral vão ser conjugados pelos candidatos. As alianças feitas, né? A performance dos próprios candidatos, algum espaço que possa surgir, os fatores inéditos, né, espetaculares que podem aparecer decorrentes de alguma denúncia ou de algo que pode ser levantado no calor dos debates. Então nós temos que esperar isso, é não contar que, apesar do grande prestígio eleitoral do governador Ronaldo Caiado, que isso vai ser transferido para o candidato que ele apoia. Bom, agora falando um pouquinho das eleições aqui em Goiânia, que já estão bem movimentadas. Atualmente a gente tem 5 pré-candidatos que estão com seus nomes um pouco mais divulgados, que são Adriana Corsi, Sandro Mabel, que tem o apoio do governador Ronaldo Caiado, Gustavo Gayer, que até o momento é o único que também já lançou o seu vice, né, que é o ex-deputado estadual Fred Rodrigues, Rogério Cruz, que vem para a reeleição, e Vanderlan Cardoso, que também está disputando o mesmo espaço que Sandro Mabel. Como é que o senhor está vendo esse cenário em Goiânia? Olha bem, você resumiu muito bem um cenário que é extremamente complexo e é muito povoado de especificidades. E mais do que isso, coisas que ainda não estão resolvidas. Como eu disse na resposta sobre Aparecida, em Goiânia eu acho que se confirma aquilo, né? O prestígio do governador Ronaldo Caiado também na capital é grande, não é pequeno. Não é algo de se desprezar, ele é bem aprovado aqui. Mas as questões... Goiânia tem uma outra especificidade, né? A de ter uma tradição oposicionista em relação ao governo estadual. Quer dizer, a população pode até apoiar a administração do governador, mas pode não segui-lo eleitoralmente. E a comprovação aí está. Eu tenho a impressão que o apoio, em primeiro lugar, então, o nome do Sandro Mabel, né? O apoio do governador Caiado ao Sandro Mabel ainda é uma tentativa e um ensaio do governador, que demonstra a dificuldade que ele está tendo para articular o seu esquema de sustentação política na capital, né? O nome do Sandro Mabel, se não me engano, é o terceiro nome que o governador Ronaldo Caiado tenta colocar na disputa eleitoral de Goiânia. E os outros 2 anteriores não emplacaram. E o Sandro Mabel, do meu ponto de vista, pelas pesquisas já divulgadas e pelo tempo que ele anunciou o Mabel, também ainda não emplacou. Quer dizer, o próprio governador ainda pode reavaliar essa posição e alterar a sua postura. Nada muda isso. Além do que, existe o fato de que as eleições nas capitais sofrem alguma influência e mantêm algum vínculo com o debate político nacional. Então, muita coisa ainda pode acontecer a partir daí. E temos os outros nomes, né? O nome do senador Vanderlan, ex-prefeito, né, de Senador Canedo. O nome do Gustavo Gayer, o senador Vanderlan, né, muito bem posicionado nas pesquisas e espontaneamente, nesse primeiro momento, antes das convenções, é o que apareceu com um potencial maior, talvez até nem seja candidato, hein? Apesar desse grande potencial, mas é o que tem o maior cacife para decidir o rumo das eleições. Se ele não se candidatar, como ele negociará a sua desistência, né? Que isso está cogitado, né? Ainda dentro do nome do senador Vanderlan Cardoso, ele já tentou disputar a prefeitura de Goiânia, não conseguiu êxito, mas ele sempre gosta de mostrar o trabalho que ele fez em Senador Canedo. Realmente dá para ser uma case de sucesso, municípios tão distintos? Eu acho que dá, e nós temos muitos casos assim, né? Até porque nós vivemos uma realidade hoje, não apenas política, mas administrativa e na realidade da vida das pessoas hoje, que Goiânia não é mais um município isolado dos demais. Goiânia não é apenas a capital do estado, embora isso seja muita coisa, né? Mas nós vivemos uma realidade de região metropolitana, aonde Senador Canedo, Aparecida, Trindade, Nerópolis, Goianira e, ao todo, 21 municípios vivem problemas, mas problemas seríssimos, né? Da mesma natureza, das mesmas causas e que não serão solucionados apenas
por uma prefeitura dessas. Eu dou o exemplo do transporte, da área de mobilidade, tanto do ponto de vista do transporte coletivo, como do tempo que um trabalhador gasta para sair de casa, ir trabalhar e voltar todo dia. Na região metropolitana, esse tempo já chega a mais de 2 horas por dia, em média, conforme os levantamentos aí dos especialistas, 2 horas e 30, 2 horas e 40 que um trabalhador gasta para sair de Trindade e voltar, né, vir trabalhar em Goiânia, ou Aparecida, ou Senador Canedo. Então, são muitas situações. A estrutura do tratamento de saúde pública também muito concentrada em Goiânia e faz com que as prefeituras tenham que negociar tudo isso. A questão ambiental, nós estamos no mês de junho agora. Se você pegar um noticiário dos últimos 7 anos, você vai notar que em quase todos os anos, de junho a outubro, falta água em mais de 140 bairros da capital. O ano passado, em Aparecida, faltou água em quase 100 bairros. Então, isso é o quê? Isso é uma questão ambiental seríssima, que é o cuidado com a água. Quer dizer, os problemas não são mais... É o mesmo problema que desconhece as fronteiras entre os municípios. Para ficar exatamente no caso Vanderlan, então o Vanderlan, ele mostra, né? Ele tem isso dentro do que ele tem a mostrar no debate, o êxito em Senador Canedo durante 2 gestões. Eu acho que tem alguma validade, tem algumas comparações que são úteis para o discurso do Vanderlan, né? Gustavo Gayer está preso numa bolha política, a famosa bolha ideológica que toma conta do país há quase 10 anos. Eu acho que desde aquelas greves de 2013 esse fenômeno apareceu, ou seja, a direita saiu do armário, né? Assume um discurso ideológico, coisa que os políticos dessa linha conservadora e, em alguns casos, reacionária mesmo, né, nunca tinha feito aqui no Brasil, pelo menos com essa desenvoltura que está fazendo agora. E, em alguns casos, ela assume a postura de extrema-direita, não se importando de se isolar do sistema político e do chamado senso comum. Tanto que apresentou casos, chapa única. Né? E aí Gustavo Gayer faz esse papel, tentando obter aí os benefícios do espelho com relação ao eleitorado de Bolsonaro. Então ele tenta aí. Isso traz vantagem para ele. Como no caso de uma bolha, ele pode ser beneficiado pelos simpatizantes dessa linha política mais extremada, né? Mas, por outro lado, ele já perde de maneira automática na bolha oposta e ele pode perder também no intermediário, de gente que não está vinculado nem à extrema-direita, nem às correntes de esquerda, né? E tem aquele comportamento pendular. Então isso, veja bem a dificuldade que ele teve de negociação na cúpula da política. Ele teve que fechar com outro nome do seu mesmo alinhamento ideológico, né? E já divulgou isso. Então ele não se importa com aquilo que se chama do politicamente correto em relação ao senso comum. E o outro nome é o nome... Ainda falando também do Gustavo Gayer, algumas pessoas dizem, ele também acredita muito nisso, que Goiânia é uma cidade predominantemente à direita. Já outros cientistas, outras pessoas dizem que não, que Goiânia é uma cidade mais de centro e que quer um nome ali também, mas ao centro que vai conseguir dialogar com todos os níveis ali do espectro político. O que o senhor também acha? Eu gosto eu temo muito quando a gente se apega a verdades estabelecidas e que podem ser tomadas como conclusivas ou definitivas sem nenhuma relativização, né? Essa tese agora de que Goiânia é uma capital de direita, né? Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com evidências. Acho que a análise política fica mais rica, é mais fácil de ser sustentada com evidências. Se eu pegar as 5 últimas eleições para prefeito, ou as 6, ou as 7 últimas eleições para prefeito, nós veremos que o eleitorado de Goiânia elegeu candidatos ligados diretamente a legendas de esquerda. Diretamente. Quando não foi de esquerda, foi com políticos de centro, e eu vou me referir ao Iris Rezende, né, que assumem um discurso baseado, né, na questão social, ou seja, mais próximo à esquerda, à centro-esquerda. Então, ou à esquerda ou à centro-esquerda. Isso são evidências, né? A outra evidência é uma tentativa que se cria recentemente, né, de trazer para a capital, fixar aqui na capital de Goiás, algo desse fenômeno político internacional que é a ascensão da extrema-direita. Em vários países da Europa, nos Estados Unidos com Trump, né? E no Brasil com Bolsonaro.
na Argentina agora com o Milei, né? E aí foi divulgada uma pesquisa que dá lá um perfil de preferência com teses, o eleitorado de Goiânia abraçando teses ou apoiando teses conservadoras. Isso é muito momentâneo, sabe? Isso é muito momentâneo. Quer dizer, transformar isso aí para fixar em Goiânia o rótulo de direita, do ponto de vista da análise, eu acho pífio, acho vazio. Bom, e a outra candidata que a gente tem, Adriana Corsi, do PT, foi deputada estadual, atualmente é deputada federal e tem o apoio do presidente Lula. Que também já foi candidata, né? Então, eu acho que a Adriana, eu tenho que ver ainda qual o programa que ela vai divulgar, né? Porque a Adriana, ela está desafiada hoje a apresentar um programa para unificar uma base eleitoral de esquerda, ela tem que se mostrar viável aí para essa base de eleitores. Eu acho que ela está dando os passos com relativo êxito, porque outras candidaturas de esquerda já estão se retirando do cenário e anunciando apoio a ela, né? E também ampliar o discurso para pegar esse eleitorado volátil. O que é o eleitorado volátil? É esse eleitorado pendular, que conforme o discurso, conforme a situação, vai mais à direita ou vai mais à esquerda. Esse eleitorado define. Se a gente fosse traduzir isso em matemática, ou seja, 3 posições possíveis, né? Situação, oposição, ou melhor, direita, esquerda. E o centro, esse centro é que vai para um lado e para o outro. O desafio da Adriana é tentar dialogar hoje com esse centro político, com as teses e com as representações políticas desse centro, né? Mas ela me parece que já está dando o primeiro passo relativamente bem dado, que é se consolidar dentre as legendas da esquerda. O vice vai fazer diferença? O vice, como eu disse, o vice é uma figura da política. Da política. O vice emerge da capacidade de diálogo, de abertura, de compreensão do quadro, da vontade ideológica que o candidato tem que demonstrar para negociar com a cidade, com as demais forças políticas, mas também com a cidade, né? Então o vice, ele sempre, eu entendo que do ponto de vista da estratégia eleitoral, o vice ele tem que obedecer uma regra de ampliação do arco de apoio e, consequentemente, ampliação ou possibilidade de ampliação eleitoral. Bom, agora vamos falar, já que a gente falou de vice, de Rogério Cruz, que era vice de Maguito, que foi eleito, veio a falecer e aí acabou tomando posse como prefeito de Goiânia. Como é que está a situação do Rogério? Olha bem esse exemplo, só para completar o raciocínio anterior. O Rogério Cruz entra na vice de Maguito Vilela, foi uma estratégia de mestre do MDB, lá em 2020, né, e do próprio Maguito, que ele rachou a base da direita, da extrema-direita. Ele foi lá e buscou um vice numa linha que é definida pela estrutura de apoio ideológico e religioso, que naquele instante estava fechada com os apoiadores de Bolsonaro. E estava muito forte isso. E de Vanderlan. Pois é, e que seria o caso, né? Se o Rogério Cruz não estivesse na vice do Maguito, o se não existe na política, né? Mas seria muito mais previsível que ele apoiasse o Vanderlan. E isso poderia fazer a diferença e ter mudado o resultado, né? Quer dizer, Maguito ampliou, ele trouxe, né, uma estrutura de apoio poderosa, através do Rogério Cruz, para apoiar a sua política, o seu discurso de centro-esquerda, né? Então isso pesou. Agora, teve a tragédia, né, o falecimento do candidato que estava na cabeça da chapa, que era o Maguito, né? E o Rogério Cruz toma posse. Eu tenho a impressão que ele se assustou com isso um pouco, porque ele ficou muito tempo sem conseguir colocar o nome dele na cidade, e só agora, no final do mandato, faltando menos de um ano para o mandato, é que o nome dele, ele começa a jogar o nome, e com pretensões de reeleição, quer dizer, o nome dele não está consolidado. Ele é questionado em várias áreas da gestão, como rotina administrativa da cidade, ou seja, os problemas da cidade não foram resolvidos e alguns foram agravados, né? E ele fez aquela política de se garantir do ponto de vista da governabilidade, ou seja, conseguir o apoio da Câmara de Vereadores, né? Fazendo a negociata com um grupo majoritário de vereadores e sem fazer a política na cidade. Me parece que ele despertou para isso tarde, eu acredito.
Bom, em relação também a essas negociações que ele fez com a Câmara, parece que esses mesmos vereadores que apoiam a gestão dele não vai apoiá-lo na reeleição. Porque a administração é uma coisa, a administração é aquilo que se prevê para os 4 anos. Ou seja, é obrigatório que haja uma convivência institucional, né, entre os poderes legislativo, composto por 34 vereadores, e um executivo, sendo que o executivo tem a caneta que designa e que define o destino dos recursos, né? Então, os vereadores, eles têm que dar satisfação para suas bases eleitorais, têm que atender pedidos, levar obras, arrumar emprego. Então, eles vão atrás do executivo e aí se estabelece a convivência. Isso é da rotina política, né? Então, aí é claro que administração e política se encontram, mas a política tem uma característica, ela é mais dinâmica. A política, ela tem, até mesmo pelo calendário oficial da nossa República, né? Ela tem há 4 anos que ser renovada. É a política quem renova as administrações e não o contrário. Então, nesse momento de renovação, a política ganha autonomia, né? E aí os vereadores vão ficar de olho na sua sobrevivência e no seu papel como líderes locais ou líderes de segmentos sociais específicos. Alguns, eu tenho certeza, embora eu tenha apoiado a administração do Rogério Cruz, não deverão apoiá-lo como candidato à reeleição. E os eleitores de Goiânia, pelo fato que aconteceu, de quem eles elegeram ter vindo a falecer, acredita que agora eles vão se preocupar um pouco mais com o nome que vai ser do vice? A escolha do vice vai ser uma preocupação do eleitorado de Goiânia? Olha, eu vejo que isso pesa, a escolha do vice é muito mais uma arena de trabalho político no âmbito mais das cúpulas e da construção das estruturas de apoio. Do ponto de vista do eleitor, do cidadão comum que anda nas ruas, que está preocupado, ele está preocupado com os problemas da cidade. E no calor do debate político, o que pega mais mesmo é o nome do candidato a prefeito, é o titular da chapa, né? Agora, o vice tem a sua importância naquela dimensão que eu mencionei, né? Porque mobilizar apoio, conseguir recursos econômicos para as despesas de campanha, né? Trazer uma chapa inteira de um partido ou lideranças de bairro, isso tudo é nessa dimensão que o vice pode ajudar. Ele é mais um símbolo da boa execução política ou da execução política fracassada nos bastidores. Professor, em relação à polarização, a gente vai ver a polarização que a gente viu nas últimas eleições, agora nas eleições municipais? As últimas eleições foram nacionais, super polarizadas, até porque os dois nomes muito fortes, né, na opinião pública, o do Bolsonaro e o do Lula, muito polarizado, né? Mas eu acredito que a polarização acontece do ponto de vista da política nacional, mas ela é amenizada, embora exista, mas fica amenizada na política municipal. Quem pretender levar o debate eleitoral fixado e dando supremacia, maior atenção para esse tema da polarização ideológica, eu acho que corre um risco de perder voto e perder base de apoio, né? Por isso que eu disse que a candidatura do Gayer pode ter essa restrição. Ele é aquilo que se chama de candidato puro sangue. Ele não se mistura, não compõe, não dialoga com outras correntes, né? E aí eu acho que na eleição municipal outros fatores pesam, né? Os problemas da cidade, a ansiedade do cidadão que mora nos bairros e tem problema de iluminação, de posto de saúde, de ver os serviços da prefeitura serem bem realizados. Bom, a gente falou aqui muito sobre os candidatos, os pré-candidatos, né, ao executivo, mas a gente também tem eleições para vereador e eu tenho a impressão que o eleitorado ainda não liga muito para escolher os nomes ali dos vereadores, que eles deixam essa decisão ali mais para a última hora mesmo. Como o senhor enxerga o eleitorado em relação à candidatura, à pré-candidatura dos vereadores? Nesse instante, eu acho muito natural que os eleitores, né, ainda não tenham escolhido os vereadores. Veja, isso é dado da própria pulverização da eleição ao legislativo. A eleição para a Câmara de Vereadores, nós teremos praticamente mais de 500 candidatos a vereadores. Então vai ser uma chuva de nomes e de fotografias e de discursos de candidatos nos programas eleitorais, nas redes sociais, na propaganda pública nas ruas, né, muito grande. Isso por um lado. Agora, a outra coisa também é verdade. Quanto
assim que passar as convenções no primeiro dia, Goiânia já vai aparecer marcada pelas candidaturas a vereador. E aí o eleitor vai perceber muito facilmente que no bairro dele, na sua vizinhança, vai ter 1, 2 ou 3 candidatos no máximo, que tem potencial. E ele vai escolher apenas entre 1, 2 ou 3. Ou então na sua profissão, lá naquilo que é relacionado com a sua empresa, né, com o seu local de trabalho, ou no seu segmento religioso. Ele vai localizar o afunilamento é também muito quase que natural, né? Mas, e tem um terceiro fator, que eu não sei até que ponto ainda pesa muito, né? Que é aquele cidadão que continua alheio à política. Não importa se o candidato é compadre, é padrinho, é parente, é colega de trabalho, é vizinho ali da sua casa, ele não está nem aí para a política e ele foi muito alimentado, foi muito insuflado por um sentimento contrário à política. Então o candidato a vereador tem um papel muito importante de trazer esse eleitor de volta para a política, né? Fazê-lo voltá-lo a acreditar, pedir a ele o voto. Olha, se você não gostar da política, pelo menos vota, confia em mim. Eu sou seu parente, sou seu colega de trabalho, sou seu amigo, sou seu compadre, né? Confie em mim e vamos mais uma vez apostar nisso. Isso acontece em toda eleição. Então são ciclos pequenos e rápidos dentro da mesma campanha eleitoral que vão se sucedendo. E a campanha eleitoral no Brasil está cada vez mais reduzida. Antigamente a gente tinha 2 meses e meio a 3 de campanha, pela lei. Hoje em dia, 45 dias. Então, o tempo de debate é muito pequeno. Quer dizer, o papel dos candidatos a vereador é para fazer aquilo que o debate na televisão e nas redes sociais não consegue. É ir lá no cara a cara, né? É na conversa, no pé de ouvido, no contato direto, né? Dizer que a política é uma atividade dos seres humanos que são pessoas de bem também. Então o candidato tem que mostrar isso para o eleitor. Professor, para a gente finalizar, o que o eleitor de Aparecida quer? Eu só posso dizer isso a partir de pesquisas que eu vi. Eu vi 2 ou 3 pesquisas recentes, né? O problema central de Aparecida é estrutura de saúde, junto com a definição para uma oportunidade de empregos. Aparecida tem uma estrutura industrial que cresceu muito, a instalação dos polos empresariais em Aparecida, isso ampliou bastante a oferta de emprego, né? Mas, porém, está acontecendo um fenômeno que é típico das grandes cidades, qualificação da mão de obra. Tem muito emprego bom em Aparecida, mas o jovem trabalhador de Aparecida não está preparado e orientado para aquele tipo de produção, seja ele da fábrica ou do sistema informacional. Então é a qualificação para o emprego, né? E os outros fatores, né? Hoje o eleitor de Aparecida tem uma autoestima muito grande pela sua cidade. Você sabe que nessas pesquisas que eu vi, o eleitor de Aparecida, em grande número, né, ele demonstra uma vontade enorme de comparar Aparecida com Goiânia e dizer que em muitos aspectos Aparecida está melhor. Mas tem problemas, é claro, né? Esses problemas estão na lista dos prioritários, saúde e emprego. E o que o eleitor de Goiânia quer? Tem muita semelhança, porque são 2 cidades, eu acho que Aparecida está entrando num porte de cidade grande também hoje, né? E esses problemas são parecidos. Agora, Goiânia, ela tem uma liderança natural por ser capital, né? Então, alguns temas em Goiânia são mais avançados, né? 2 temas que são do debate político, assim, mais refinado, entre aspas, né? Que é o tema, aparece muito nas pesquisas sobre Goiânia, o tema da questão ambiental. O cuidado com a cidade do ponto de vista, né, de manutenção das suas áreas verdes e de proteção de suas águas. Goiânia tem sofrido muito com isso. Eu citei isso aí como exemplo no início da entrevista, porque isso está cada vez mais forte e já está reaparecendo. A semana passada, o noticiário do estado de Goiás destacou que a vazão do Meia Ponte já está bem abaixo, bem menor do que no mesmo final de maio do ano passado. Então, veja bem, esse é um perigo que a população sabe que hoje é um perigo real. O que os candidatos têm a dizer sobre isso? A população de Goiânia quer essa resposta, né? E do ponto de vista dos costumes políticos, né? Ou seja, da moral política, né?
a população de Goiânia também não tolera mais político comprovadamente corrupto e de ficha suja. Não tolera. Não tolera. Então, candidato que tiver no seu prontuário passado aí, na sua história recente passada, algo aí que pode prejudicar o seu nome, ele tenha cuidado. Ele tenha cuidado, que ele vai ter mais dificuldade, ele vai ser muito cobrado por isso. Professor, muito obrigada por essa entrevista aqui no Visão da Política de hoje. Eu agradeço. E o Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e nos vemos amanhã.